Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Deus é maravilhoso, né? Boa tarde. Como que vocês estão, gente? Todos bem? Para a glória de Deus. Oh, Deus da glória. O Senhor é bom. Como que vocês estão? Todos bem, para a glória de Deus? Eu tô bem, né? Graças a Deus, eu tô bem. Hoje vou ler com vocês, né, o livro de Salmos. Tem um tempo, né, gente, não lemos o livro de Salmos. Aí eu vou estar lendo a Bíblia hoje no livro de Salmos, tá bom? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe, né, que nós começamos lá no Salmo 20, né? Foi uma das primeiras lives minha falando do Salmo 20. E foi uma bênção, né? Aí nós foi até pra lá do 100, né? Pra lá do 100. Vamos ver aqui, né, gente? Então vamos lá ver qual é o Salmos agora, né? Deus é bom, né? Como que vocês estão, gente? Todos bem, para a glória de Deus? Simone dando a paz, né? Paz, Simone. Obrigada, viu, por curtir a live. Vamos orar, gente, para estar iniciando essa live, né? Hoje vamos meditar no livro de Salmos, tá bom? Tá bom, gente? Então vamos orar, né? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Deus, se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui, Pai, mas graça te damos pela tua bondade, graça te damos pela tua misericórdia. E desde já, Deus, eu quero te agradecer pela vida, quero te agradecer por cada pessoa que aqui já se encontra. Quero agradecer ao Senhor, Pai, por mais uma oportunidade de falar do Senhor, de falar da tua palavra. Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo o teu nome. Eu te rendo o louvor, a glória, a adoração, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus, a minha oração nessa tarde, Deus, que aonde tiver alguém fadigado, cansado, que ele possa receber alívio do Senhor.
Deus, aonde tiver alguém com falta de esperança, que não tem mais esperança em nada, que o Senhor possa ser a esperança dessa pessoa hoje, Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Tenha misericórdia dos teus filhos na terra, Deus. Quantas vidas precisando do Senhor, quantas vidas, quantas almas necessitando do Senhor. O Senhor Jesus disse na tua palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que o Senhor Jesus possa te aliviar hoje, em nome de Jesus. Só que para isso você precisa crer, porque sem fé, né, não tem como acontecer nada na nossa vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé é o fim e o fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. E por isso você continua a sua vida, né? Independente das aflições. Jesus disse: olha, no mundo vocês terão muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu, você junto com ele vence. Porque o próprio Jesus falou assim: olha, sem mim nada podereis fazer. E o que eu entendo daquela palavra é o seguinte: não está falando de trabalhar, acordar, viver a vida normalmente não, mas quando ele está falando na questão que ninguém, nada podereis fazer sem mim, é sobre salvação, é sobre ter uma vida de paz de espírito, é ter uma vida tranquila e sem acusação do inimigo te rondando de noite e dia. Eu creio que é isso que ele estava falando, né? O Enoque aí Silva falou a Senhor Jesus, né? Falou que é o pastor, que mora lá em Manaus. Que Deus me abençoe. Amém, viu? Deus te abençoe também, viu, pastor? Seja bem-vindo na live, tá bom? Vamos meditar hoje, gente, no Salmo 143, pra glória de Deus. Só que para isso eu preciso da sua ajuda. Você curtir a live, compartilhar, manda para um amigo, para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta de palavra de Deus, tá bom? Vamos lá meditar nas escrituras? Então vamos, né? Salmos 144. Que vai dizer assim, ó. O título da mensagem é o seguinte, ó: ação de graças pela proteção de Deus e oração por outros livramentos. Para quem também não sabe, né, o livro de Salmos é conhecido como o livro da canção, né? São orações louvadas, né, cantadas. Davi, na forma que ele orava, ele cantava para Deus, né? E a canção dele era a forma de oração. E quando a gente medita no livro de Salmos, a gente vai ver o quão profundo é, né? Porque Deus teve um mistério ali com Davi, né? Porque Davi sofreu muito, passou por muita coisa. E para Deus libertar ele, não foi fácil, né, gente? Mas por ele ter permitido, né, Deus libertar ele, por ele buscar tanta presença de Deus, está relatado, né, no livro de Salmos, o quão profundo ele foi com Deus. Por isso ele era chamado o homem segundo o coração de Deus, né? Porque ele foi profundo, né? Ele orava, ele buscava, ele tinha intimidade com Deus, né? E Deus também quer isso de nós, que a gente busque ele, que a gente tenha intimidade com ele, tá bom? O Davi Kelvin aí tá dando a boa tarde, né? Boa tarde, viu, Davi? Estamos indo falar do Davi, né? Mais o Davi da Bíblia. Tá bom, gente? Então vamos lá. Ó, Salmos 144, que vai dizer assim, ó: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador, és tu, escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que conheças, e o filho do homem para que o estimes. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa o Senhor os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade.
A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento. De 10 cordas te cantarei louvores. É ele que dá a vitória aos reis e que livra Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e cuja mão direita é a destra da iniquidade, para que os nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como coluna de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assalto, nem saída, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Olha, aqui nós pode ver várias coisas, né? Davi fazendo clamores, né? Uma canção aqui em forma de oração, né? E oração nada mais é do que um clamor, né? E ele estava fazendo um clamor ao Senhor o seguinte: Deus me livra dos inimigos. Para quem não sabe também, né? Davi era um homem de guerra, era um homem que lutava, era um homem que estava sempre à frente ali, né? De batalhas, porque ele era um guerreiro, né? Davi era tipo como se fosse um policial hoje em dia, né? Que tem que exercer essa profissão, que é, se tiver de prender, tem que prender, se tiver de, às vezes, trocar tiro, tem que trocar, né? Então, Davi tinha essa missão, porque ele era guerreiro, né? Ele lutava com espada, não com arma de fogo, mas com espada, né, gente? E sempre quando ele ia sair nas pelejas, né, nas guerras, ele pedia livramento. Por quê? Porque se Deus não fosse com ele e com o povo que ia com ele, não adiantaria de nada ele ir com armado até os dentes, né? Como o povo fala hoje em dia. E não tivesse Deus ali protegendo, guardando, né? Poderia acontecer que ele morresse também na guerra. Porque a guerra, você sabe que pode vir ali alguém de uma vez, né? E enfiar a espada nele. Então ele orava sempre, né? Pedindo Deus livramento. O Francisco aí também tá dando a paz do Senhor Jesus, né? Paz do Senhor Jesus, o irmão. Seja bem-vindo na live. Então, gente, continuando falando de Davi. Davi era um homem que sempre tinha dependência de Deus. E eu já começo essa live falando disso. Não dependa de ninguém a não ser Deus na sua vida. Ah, Ana, mas a gente não pode depender das pessoas? Eu não estou falando disso. Eu quero te convidar hoje, né? Como essa palavra tem me convidado também hoje, para a gente depender de Deus. Eu não estou falando que você não vai depender das pessoas, você não vai precisar do seu amigo, você não vai precisar do seu pai, de sua mãe, do seu irmão, né? Dos seus familiares, pessoas que estão ao seu redor, que você conhece. Eu não estou falando isso. Mas hoje eu quero te convidar nesse início de live para você depender de Deus. O que é depender de Deus? O que é depender de Deus? Depender de Deus é confiar nele. Depender de Deus é orar. E orar nada mais é do que você conversar com ele. Ah, Ana, mas eu não vejo Deus. Filho, você não precisa ver Deus. Mas se você tem fé que ele existe, você vai conversar com ele. E você vai tirar momentos para conversar com ele. Ah, Ana, mas é tão difícil da gente conversar com alguém que a gente não tá vendo, né? Tipo tete a tete, o face a face. Filho, lembra de Jó? Que Jó falou assim: olha, Senhor, eu achei que eu te conhecia, mas na verdade eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. E você vai ver a história de Jó, as aflições que ele passou, os tormentos que ele viveu, tanto de coisa que ele teve que enfrentar na vida de ruim, né? Mas agora ele estava falando assim: olha, Senhor, eu só achava que eu te conhecia, mas na verdade eu já ouvi falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. O que será que Jó estava querendo declarar ali através dessa palavra?
tipo assim, olha, independente da minha vida ruim, independente que eu tô sofrendo, independente que eu perdi meus filhos, independente que eu perdi meus bens, independente que tá tudo dando errado na minha vida, que a minha saúde foi pro brejo, né? Mas agora eu sei, o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. A confiança de Jó em Deus é absurda, gente. E eu quero convidar você para confiar em Deus também, porque nós, seres humanos, a gente precisa de ver para crer, tipo Tomé, né? Ver para crer. Só que eu quero te convidar hoje, mesmo que você não tá vendo nada acontecer na sua vida, eu quero te convidar a você confiar em Deus, que Deus pode mudar esse cenário, como mudou o cenário da vida de Jó, e como mudou também o cenário da vida de Davi. Igual o Davi Kelvin aí tá falando, ó, depositar toda a nossa confiança em Deus. É isso aí. É depositar a nossa confiança em Deus. Mas como que eu faço isso, Ana? Como que vai ser isso na minha vida? Como é que eu coloco a minha confiança em Deus? Começou a chover aqui, viu, gente? E a casa não é forrada, né? Dá pra ver que é telha, então vai ter barulho de chuva também. Então, gente, o que é depositar a confiança em Deus? Confiar no Senhor. Confiar no Senhor não é você, às vezes, deitar na sua cama ou sentar no seu sofá e tipo, agora eu tô confiando em Deus, Ele vai fazer tudo pra mim. Não é isso. Confiar em Deus é você ter dentro de si, dentro da sua alma, do seu coração, que Deus está no controle. Você vai continuar a sua jornada, a sua vida, o seu dia a dia, trabalhar, ter que levantar cedo, né? Algumas pessoas, principalmente, levantam muito cedo, às vezes até de 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Você vai continuar com a sua vida normalmente, mas agora você vai ter um hábito de você separar um tempo para você falar com o teu Deus. Você vai tirar um tempo agora de você falar com Ele. O que você tem passado? O que você tem sentido? O que está acontecendo na sua vida ao todo? E a partir dali, você talvez não vai ver mudança nos primeiros dias, mas quando muda dentro de você, você começa a passar a ter fé e não duvidar mais, o ambiente ao seu redor também muda. Por mais que nos comecinhos, né, o ambiente pode estar todo atrapalhado, tá tudo do mesmo jeito. Eu tô com um monte de conta pra pagar. Meu filho tá doente. Eu tô doente. Eu não sei isso. Gente, mas quando muda dentro de você, dentro da sua alma, dentro do seu coração, você começa a confiar e não duvidar mais, o cenário ao seu redor pode mudar. E isso é fé. Jó, gente, a gente não tem noção de quanto tempo ele ficou sofrendo, né? A Bíblia é clara lá no livro de Jó, quando você vai ler, que ele passou várias e várias coisas. Ele passou muitas coisas na vida dele. O primeiro, a notícia que os teus filhos tinham morrido. Olha pra você ver. E não foi um filho, foi todos os filhos de Jó, que eram 7 homens, né? E 3 mulheres. Os seus 10 filhos morrem, porque ele estava tudo reunido numa casa de um irmão só, né? Tinha uma festa, eles estavam festejando. Ali a casa se rompe, né? Acontece tipo um terremoto, algo do tipo assim. E a casa quebra, a estrutura toda ali quebra. E acontece que eles morrem também dentro daquela casa. Então aí o cara já traz a notícia, né? Um dos servos dele traz a notícia: olha, seus filhos morreram. Gente, foi uma pancada só, não foi um filho, foi todos os filhos. Aí depois traz outra notícia, né? Os seus bois, né? Os seus bens materiais, tipo que ele tinha muito boi, ele tinha jumentos, né? Igual a Bíblia fala, morreram todos os animais de Jó. Mas que negócio é esse? Tipo uma peste, né? Tipo uma doença que veio e dilacerou os animais todos de Jó. E Jó foi perdendo as coisas. Foi perdendo. Ali você também vai ver, né? Depois de um tempo, eles trazem outra notícia. Que agora todos os seus bens, né? Suas terras foram tomadas. Já não tinha mais nada, nem a casa para morar.
Tanto que a Bíblia fala claramente que a mulher fala assim, nossa, como que você tá aí ainda adorando esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morte. A mulher de Jó tá tão perturbada já também da mente, né? Já tinha perdido 10 filhos, tinha perdido toda ali sua estrutura, né? Sua casa, seus bens também, porque se era de Jó, era dela também. E ela começa a ficar louca também. Aí Jó fala assim, nossa, você está falando... Não é que ela tá xingando ela, mas tipo assim, você tá falando igual uma louca. Você não é louca, mas você tá falando igual uma louca. Tu aceitaste o bem de Deus com prazer, mas o mal tu não queres aceitar? Aí ele fala, né? Que os inimigos de Deus caiam por terra e bendito o nome do Senhor. Gente, isso é fé. Como que alguém olha todo o cenário, perdeu tudo, perdeu o filho, a mulher tá querendo nem querer mais ver ele, falando pra ele morrer. E ele ainda continua fiel a Deus, continua firme, continua crendo. Gente, nós não teríamos uma fé dessa. Porque às vezes acontece uma coisa pequenininha na nossa vida. Eu não tô falando de pequenininha de dor, viu, gente? Dor ninguém se discute, né? Cada um tem a sua, cada um sabe o poder que tem, né, de sentir dor. Não tô aqui desmenosprezando ou jogando fora a sua dor. Nada contra, nada disso. Mas Jó, gente, estava no extremo de dor. Você vai ver ali que até a saúde dele é afetada, né? E é tão afetada que a Bíblia fala que ele se distancia da população, né? Porque naquele tempo, quem era leproso, quem tinha doenças incuráveis, tinha que sair de perto da população, porque a população vai pegar em mim. Esse homem tá doente, tem pega, misericórdia, tá de perto de mim. Então, ele teve que se afastar. Tanto que a Bíblia fala, né? Que ele estava ali no monturo. E quando você vai ver de monturo ali, é o lugar onde ficavam os doentes. É o lugar onde pessoas, né, que tinham problemas de saúde graves, seríssimos, que era afastado da população naquele tempo, né? E ali a Bíblia fala que ele começa a coçar com um caco de telha, né? Tava coçando tanto, tava doendo tanto lá o problema que ele tava sentindo, né? E a gente não tem nem noção de como é que foi aquilo, né, gente? Hoje a gente tem um pouco de noção, porque a gente sabe que tem essa doença chamada câncer, né? Tem uma outra doença também que come os ossos, né? Eu tenho um pastor aí que ele já passou por isso e eu já vi ele passando por esse processo, né? Às vezes ele perdeu carne do seu corpo, né? A doença comendo a carne do corpo dele, ficando só no osso, né? Então já vi isso, claro que Deus curou, mas ficou bastante sequelas, né? Fundo o corpo dele, sabe? Em vários lugares é fundo, né? Porque a carne foi comida, a carne apodreceu. Então Jó estava nesse estado para pior, né? E a Bíblia fala claramente que Jó tá ali, como é que fala? Lamuriando, né? Se justificando. Aonde o Senhor tá? O que o Senhor tá fazendo? Me mata de uma vez, né? Nu eu vim, nu eu quero voltar, não sei o que. E vai falando, vai questionando a Deus. E claro que qualquer pessoa questionaria, gente. Eu acho que tem pessoas, se passasse por o que Jó passou, não continuaria firme com Deus. Deus não presta, Deus não vale nada, porque tem tanto de gente que faz isso aí, né? Qualquer coisinha na vida, tipo, menos do que isso que Jó passou, ou bem pouquinho, né? Tem gente que larga Jesus, larga Deus por causa de conversa fiada, que o irmão se levantou contra ele dentro da igreja, que a irmã se levantou com ela dentro da igreja. Então são coisas pequenas comparado ao que Jó passou, só que Jó foi fiel. Ah, Ana, mas nossa, Jó era justo, Jó tinha várias qualidades. E Deus quer que a gente também tenha essas qualidades, gente. Só que hoje o ser humano só fica lá pegando um erro, né, para justificar os erros dele próprio ou dela própria. E isso é ruim. Isso não é bacana. Deus não agrada disso. E Jó foi fiel, gente. O que eu quero convidar vocês é para você ser fiel a Deus, independente do que você está passando. É fácil? Não é fácil. Deus, ele não garantiu facilidade disso para ninguém. Deus, ele não garantiu que seria fácil você escutar na cara, você ouvir coisas sobre você, né? Pessoas te olharem de olhares
de julgamento, ou de conversinha lá, de conversinha cá, de sorrisinhos, né? Zombando da sua cara. Deus não garantiu que isso seria fácil, mas Ele garantiu estar com você até o fim. Só que tem pessoas que largam Deus, não quer que Deus fique com ele até o fim. Então ele fica sozinho, ela fica sozinha. E aí que tá o perigo. Que quando você tá sozinho, quando você tá sozinha, é muito difícil você enfrentar as coisas da vida. Muito difícil você enfrentar as coisas sozinha. O próprio Jesus falou assim: olha, sem mim nada podereis fazer. Você não consegue enfrentar o inimigo sem Jesus. Quem vence o inimigo, gente, não é por causa da nossa oração que o inimigo vai embora. Não é porque nós é o cara, nós é a mulher. Não, gente, pelo amor de Cristo. O inimigo vai embora por causa de Jesus na nossa vida, por causa do poder de Deus que habita em nós. Não existe isso na face da terra. A pessoa, eu vou pisar na cabeça da serpente, o inimigo comigo não tem vez. Cuidado, a Bíblia fala claramente que o inimigo das nossas almas, ele é mais astuto, ele é mais esperto do que tudo que você imaginar aí. Ele é esperto, ele não age quando você tá bem, ele não age quando você tá ok, que você tá orando, que você tá jejuando, você tá lendo Bíblia, que você tá andando vigiando. Ele age quando você tem fraqueza, quando você cai. Ele sonda você ali, a Bíblia fala, né, que ele anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão a quem possa tragar. Então ele fica o tempo todo te rodeando, vendo se você tá bem, vendo se os seus pensamentos não vai blasfemar contra Deus, vendo se você não fala algo ali para desagradar a Deus, e ele vem com acusação: olha, você xingou Deus, olha, Deus agora não quer saber de você mais. Ele vem com culpas, né, em cima de você, ele vem com acusações, ele vem te atingir na fraqueza. O inimigo das nossas almas, ele é astuto, ele é sujo. A Bíblia fala claramente que ele é como se fosse um anjo de luz também, que vem com sapatinho de algodão para que ninguém perceba que ele chegou. O inimigo das nossas almas, gente, ele não vem assim, olha, tipo um bichão lá e já manifesta, não, gente. Muitas das vezes o inimigo das nossas almas vem por meio de amizade ali, um coleguismo. Nossa, alguém ali te elogiando, te deixando bem, sabe? Te deixando todo cheio, toda cheia. Mas quando você vai ver com o tempo, você vai ver que aquela amizade não era nada daquilo. E ela começa a falar mal de você, ela começa a falar coisas que você não presta. Isso é o inimigo das nossas almas. O inimigo, ele vem disfarçado de gente boa. O inimigo, muitas das vezes, ele vem disfarçado que quer ver você bem, que você é o amor da vida dele, que você é o amor da vida dela. Você tem que tomar muito cuidado. Tem gente hoje achando graça, né? Brincando aí com as coisas seríssimas da vida. Filho, tempo, você não se perde. Tempo, você prioriza. Você sabia que o tempo diante da palavra de Deus é uma maldição para muitas pessoas? Porque se o tempo passou, acabou. Não vai voltar mais. Nós estamos aqui agora, deu 3 horas e 4 minutos. Essas 3 horas e 4 minutos não vai voltar, é o agora. Depois que vim pro 3 horas e 5 minutos, acabou o 3 horas e 4 minutos. Não vai voltar mais esse 1 minuto. Será que você está entendendo, gente? Eu quero que vocês também olhem para a vida de vocês e priorizem o tempo de vocês. Eu não tô falando que você não possa assistir um filme. Eu não tô falando que você não possa assistir algo ali que você goste de lazer. Não tô falando que eu não sou bitolada, tá bom? Que crente não vê televisão. Nada disso. Porque muitas das vezes a pessoa fala, crente não vê televisão, mas dentro do seu celular só tem coisa que não presta também. Então também não tá adiantando de nada, né? Mas eu tô te falando para você priorizar seu tempo. Comece a ter um tempo maior com Deus. Comece a tirar um tempo melhor para o Senhor teu Deus, aonde você ore, aonde você leia a Bíblia, aonde você pesquise ali, né, algum aplicativo, ou que você assista algumas aulas bíblicas, né, onde que você possa, através daquele tempo ali, aproveitar o conhecimento que a pessoa está passando para você.
né, dentro da palavra, porque muitas das vezes a gente lê ali, mas a gente não consegue compreender muito a fundo. Então a gente precisa de ajuda, né, de pessoas, referências de outras pessoas também que conhecem, que entendem mais do que a gente. Priorize seu tempo, gaste o seu tempo com coisas boas, gaste o seu tempo lendo um livro. Esses dias eu até falei, né, desse livro aqui, ó, e vou falar de novo. Esse livro aqui do irmão, do Sherman Viana, né, que fala assim, ó, como jejuar da forma correta. Eu não tenho só esse livro, gente, tem vários livros, né? Mas esse livro aqui tem vários e vários versículos bíblicos que ensinam a gente como jejuar. Não tô falando de jejum, que o povo tem pregado aí um jejum todo atrapalhado, errado, que não é bíblico não, gente. É o jejum bíblico, é o que vai fazer diferença na sua vida, é a qual vai te dar um peso espiritual a mais sobre você, pra você, porque a Bíblia fala claramente que tudo é dele, por ele. Dele são todas as coisas, inclusive quando você se coloca em jejum, você está se colocando para Deus, é para Ele, é por Ele, porque você é dele. Então tire um tempo, priorize livros. Nós somos uma geração que ama ver vídeos, né, curtos na internet, ama ver coisas aleatórias, fica ali, né, passando o dedo, arrastando para cima, como diz o povo, e vendo vídeos que não te edifica em nada. Priorize o seu tempo para leitura. Priorize o seu tempo para buscar mais conhecimento da palavra. A Bíblia fala claramente, chegará um tempo, né, que até os escolhidos seriam enganados pelos falsos mestres, os falsos profetas, né? E hoje você vai ver o tanto de engano sendo pregado, o tanto de mentira, o tanto de coisas nada a ver com a Bíblia está sendo pregado. Tem gente acreditando. Por quê? Porque não tem um conhecimento. Por quê? Porque não prioriza a leitura. Por quê? Porque não prioriza estudar. Por quê? Porque não prioriza passar tempo com Deus. O que Paulo fala? Olha, crescei na graça e no conhecimento. Muitas das vezes a pessoa cresce muito na graça, né? Ora, jejum, a busca a Deus e tal, e tal, e tal. Mas não cresce no conhecimento. E lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, ou capítulo 6, versículo 4, se eu não me engano, lá no livro de Oséias fala que o próprio Deus falando, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento liberta. Você precisa conhecer as escrituras. Você precisa conhecer a Bíblia. Ana, eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Eu também não tenho dinheiro aí para fazer uma faculdade teológica, não. Tenho até vontade um dia, se Deus permitir, vou fazer sim, em nome de Jesus. Mas eu faço alguns cursos aí, né, onde o custo é menor, mas que dá para mim tirar alguma vantagem disso, né, que eu possa aprender mais. E também priorizo muitos livros, né? Livros de pessoas aí que eu vejo que é bíblica, que prega a palavra da verdade, né? Igual tem o pastor Eliseu Rodrigues, tem a Camila Barros, tem várias e várias outros aí que prega a palavra de verdade, que não tá aí pregando heresia, que não tá aí pregando uma coisa que não é, que não tá aí, né, dando um monte de conversa fiada e falando que Deus está falando. Não, gente, eles sempre é muito bíblicos, né, no que eles falam. As pregações deles são muito bíblicas. A Ana, ele está assim, a Ana, aí a vida deles com Deus para lá, eu não tenho nada a ver com isso. Mas pelo menos o que eu vejo eles falando de Deus dentro da Bíblia, eu vejo que é verdade. Então priorize estudar, priorize fazer as coisas para Deus. Priorize, porque se você não buscar conhecimento, você vai ser enganado. E voltando aqui para a palavra que nós estávamos lendo, né, que nós leu de Salmos 144, Davi tá tipo assim, olha, Deus me ajuda nas guerras. Deus me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, não vai ter como. Meu amigo aí, né, o Wallace, falando isso aí, lá de Belo Horizonte, né, gente? Que bom, Wallace, glória a Deus, né? Saudade de você, muito tempo sem te ver, né? Como que você está? Tudo bem contigo? Aí, gente, continuando aqui, ó. Aí ele fala assim, ó.
O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Aí por isso que eu tava falando de vocês de tempo, né? O tempo, se você não priorizar o tempo com coisas boas, o seu tempo vai ser tipo uma maldição. Tem gente aí gastando tempo com coisas fúteis. Tem gente aí gastando tempo batendo boca. Tem gente aí gastando tempo conversando fiado dos outros. Tem gente aí gastando seu tempo brigando. E isso, o seu tempo está sendo uma maldição. Agora, quando você tira o seu tempo para ler a Bíblia, quando você tira o tempo para fazer algum curso, nem que seja aí pela internet, né, online, quando você prioriza a leitura de livros, né, igual eu falei com vocês aqui no comecinho da live, quando você prioriza assistir algo que vai te edificar, que vai te ajudar, seja lá no YouTube, seja qualquer outra rede social, aqui no TikTok também, a hora que você tira ali vídeos edificantes, né, que vai te ajudar, é outra coisa. Mas agora quando você pega todo o seu tempo para poder só te deixar para baixo ou te deixar variado ou variada, né, cheio de pensamento ruim. Hoje é tanta notícia ruim. Será que vocês não percebem isso, não? Hoje nós somos bombardeados de notícia ruim. Isso não é só em jornal. Isso não é só em TV. Até no celular, até nas nossas redes sociais, todo o tempo a gente está ouvindo coisas que não é bom, coisas que não convém, coisas que não presta, e só Deus para ter misericórdia da nossa vida. E quando ele fala também que vaidade, tem gente que acha que vaidade, né, é você colocar um batonzão vermelho. Eu já até falei que isso é um filtro, né, gente? Isso é um filtro, isso aqui nem é batom. Aí, ó, você pode ver que é filtro, tá vendo? Porque às vezes a gente quer melhorar um pouquinho o rosto da gente, né? Mas aí tem gente que acha que vaidade é colocar um batomzão vermelho. Eles acham que vaidade é você pentear o cabelo ou colocar coisas no cabelo. Gente, vaidade vai... Tudo na vida é vaidade. Você escovar um dente é vaidade. Você viver é vaidade. Você estar debaixo da terra é vaidade. O que Salomão falou? Olha, tudo é vaidade. O homem, gente, foi um dos homens mais sábios da Bíblia. Não é a Ana Maria, que tem pouquíssimo conhecimento, não, gente. Tá falando do homem mais sábio da vida. Falou, olha, tudo é vaidade. Tudo que está debaixo do céu é vaidade. Você comer, você beber, você dormir, você tomar um banho, você lavar um cabelo, tudo na vida é vaidade. Ana, agora você vai ficar sujo. Você vai... Claro que não. Você tem que tomar banho, você tem que ficar limpo, você tem que escovar seu dente, você tem que lavar seu cabelo. Você tá vivo, você sabe muito bem que se você não tomar banho, você vai feder, o pessoal não vai aguentar mais ficar perto de tu. Mas a Bíblia, quando ela fala que tudo é vaidade, tudo que está debaixo do céu é vaidade. Vocês têm que entender uma coisa: conhecimento liberta. Ana, mas pra que esse batonzão vermelho? Ana, pra que essa unhona grande? Ana, porque isso, porque aquilo. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, você acha que Deus está preocupado com unha? Você acha que Deus está preocupado com um batom vermelho? Deus está preocupado com o teu coração. A Bíblia fala claramente que Ele não olha a aparência, mas Ele olha o coração. E claro que um servo, uma serva de Deus sabe se vestir. Claro que um servo e uma serva de Deus sabe se comportar, sabe o que fala, sabe o que verte. Mas só que muitas das vezes nós ficamos com julgamento aí do irmão. Nossa, olha o batom dela, olha a unha dela, olha como é que ele tá. Mas e dentro de você? Você já parou para analisar como que nós julgadores das pessoas, como a gente julga, como a gente aponta o dedo, como a gente fala mal, como a gente desdenha das pessoas, como a gente muitas vezes quer ser juiz da terra, e ninguém pode ser juiz da terra a não ser Jesus Cristo. E Deus vai dar a ele este poder naquele tempo. Lembra quando ele falou assim: olha, filho, eu vou te dar poder sobre as nações, sobre as línguas, sobre os povos. Então quem vai julgar a terra é Jesus, naquele grande dia. Hoje, a Bíblia nos dá respaldo bíblico para isso, que Ele é o nosso advogado, Ele julga a minha causa, Ele julga a sua causa. Mas naquele grande dia Ele virá como juiz, Ele vai julgar povos
línguas e nações. E a Bíblia é clara que fala, né, que todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor. Então, gente, nem Jesus está julgando ninguém, nem Jesus está olhando vida de julgamento dos outros. Ele está querendo te ajudar, ele está falando, olha, eu quero te ajudar a melhorar de vida. Eu quero que você saia dessa vida errada. Eu quero que você volte para a minha presença. Eu quero que você se converta, que você se humilhe, que você se arrependa. É isso que Jesus está falando lá. Porque eu vou te justificar, filho. Eu vou te justificar, filha. E não te julgando. Olha, você não presta, não vale nada. Agora não tem mais jeito para você. Você acabou para sua vida. Jesus não está com esse pensamento lá no céu, não. A Bíblia é clara que fala que ele está assentado à destra de Deus, que dizer à direita de Deus, rogando pelos seus. Orando, a palavra rogar é orar em alta voz. Ele está falando, Deus Pai, tem misericórdia de fulano. Deus Pai, tenha misericórdia de ciclano. É isso que ele está falando. Clamando para os deles aqui na terra. Ajuda ela a voltar para a presença de minha, Senhor. Ajuda ele a voltar de novo para a minha presença. Dá ele força, dá ela força. Não desista dela, não desista dele. Tenha misericórdia da alma dela, tenha misericórdia da alma dele. É isso que Jesus está fazendo lá, gente, pelo amor de Cristo. E quem sou eu, quem é você? Jesus é o maior na terra, no céu e em todo lugar. E ele está orando, ele está pedindo Deus misericórdia da nossa vida. E tem gente aí querendo ser juiz da terra. Tem gente aí, gente, vocês podem notar. Toda pessoa que se levanta para falar mal de você, ou ele tá igual, ou ele tá pior. Você já viu quando alguém se levanta com o outro falando assim, olha, fulano tá com roupa curta, mas ela também usa. Ou então ela tá com outra coisa mais grave ainda do que isso. Você pode notar isso, você pode fazer até um estudo sobre isso, como diz, ser um detetive disso. Por quê? Porque toda pessoa que se levanta para falar mal de alguém, ou a vida dele tá igual, ou está pior. Por isso, gente, que não podemos ficar se levantando contra as pessoas. A Bíblia é clara, Não tô falando de você não pregar a Bíblia. Uma coisa é você pregar, outra coisa é você se levantar contra o seu irmão. E a Bíblia é clara que Deus detesta isso. É uma das coisas que Deus abomina, é você levantar falso testemunho contra o teu irmão. Ana, mas o que eu falo é verdade. E tá lá também. Aquele que difamar o teu irmão, eu não tenho parte com ele. Então, mesmo que é verdade, fulano tá fazendo trem errado, você sair falando mal, você difamar, Deus não tá agradando disso. Isso não é uma obra legal que você faça. Quando a sua intenção é ajudar sem matar a pessoa em vida, né, na fé dela em Deus, é uma coisa. Agora, quando você se levanta para poder falar mal e matar aquela alma, já é outra coisa. Bem diferente. Existe uma vertente aí muito diferente. A Bíblia é clara que fala que quando o nosso irmão estiver pecando, você tem que ir lá, né, dar ele um respaldo bíblico, falar, olha, tá assim, tá assim. Aí ele não aceitou, não, você leva uma testemunha, né, pra você não sair como errado, como errada. Ele não aceitou, não, você leva pro pastor e deixa o pastor ver o que pode fazer por ela, mas você não pode se levantar contra a pessoa. Você sabia que toda pessoa que levanta contra a outra, você vai ter que prestar conta da vida daquela pessoa? Porque quem cuida de ovelha é pastor, quem cuida de gente é outra pessoa que é líder, né? O líder espiritual dela, a líder espiritual dela. Não é nós, irmãos. Os irmãos é para ajudar uns aos outros. E não para contender, falar mal. Ele não presta, não vale nada. Não, gente, pelo amor de Jesus. Isso não é coisa de crente, isso não é coisa de cristão, não. Isso não é coisa de ninguém fazer. Deus não agrada disso. Só que hoje você vai ver gente aí. O que a Bíblia fala também claramente? Que não adianta você olhar o cisco que tá no olho do teu irmão, sendo que no teu tá uma trave. E ali você pode ler a palavra, você vai entender que não adianta você ficar levantando contra o teu irmão, falando mal dele, que tá fazendo isso, que tá fazendo aquilo, sendo que você também tá fazendo. E que talvez não seja lá no, como é que fala, no todo mundo vendo, mas seja no particular. E aí, Deus tá vendo.
Você acha que Deus passa desapercebido os olhos dele? Não, jamais. Jamais. Então, gente, a minha fala, né, final aqui, que Deus tem ministrado ao meu coração, é o seguinte: cuidado com o que você tem falado do outro, porque isso é ruim para você mesmo. Gente, eu não tô falando que eu não sou falha, que eu nunca falhei. Já falhei nisso também. Mas hoje, o meu estilo de vida é sempre vigiar o que eu falo das pessoas. Porque você nunca sabe se você vai estar no lugar daquela pessoa um dia. Você nunca sabe. O tempo passa, como diz o ditado, né, popular. O mundo gira, o mundo roda, filho. Fica aí achando. Tem gente aí que muitas das vezes se levanta pra falar da pessoa. Fantástico. Aí o tempo passa, esquece, né? Levantou lá a bandeira lá contra o outro, mas aí o tempo passa e a pessoa tá vivendo a mesma coisa. Tá passando a mesma coisa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado quando você vê alguém que caiu, alguém que está passando por problemas. Tenha o hábito de interceder por ela. Faça como Jesus faz. Roga ao Pai por ela. Pede a Deus misericórdia da vida dela. Para de fazer esse papel feio que é levantar falso testemunho, difamar o irmão, quebrar o pau, matar a fé da pessoa ainda mais. Aí se a pessoa tá afastada, aí que afasta mesmo de Deus. Então, senão você vai prestar conta, viu, gente? A língua, a Bíblia é clara, né? Que a língua ela tem o poder de dar vida e ela tem o poder de matar. Então, dependendo do que você fala de alguém, você pode até matar ela, sabia? Tem gente aí destruída por causa da língua. A língua é um dos órgãos que a palavra de Deus fala lá em Provérbios, né? Que pode incendiar uma floresta inteira. Tá lá no livro também de Ezequiel, né? Que fala sobre isso. Então a língua é um dos órgãos pequenininho, né? Ninguém vê, ela só fica dentro da gente. Mas ela tem o poder de incendiar uma floresta, ela tem o poder de matar pessoas. É muito sério, eu sei. A Bíblia fala que o homem que refreia a sua língua, né? Ele tá com o poder nas mãos, porque quando você refreia o que você fala, a sua língua é o que você fala, né? Você refreia todo o seu corpo. E aquele que vigia o que fala, o corpo dele anda saúde. E eu quero te dizer uma coisa aqui. Talvez você tá andando enfermo, talvez você tá andando enferma, e talvez seja a sua língua que tá fazendo você sentir tudo isso, porque a língua, se você não conseguir refrear ela, você fica doente. É bíblico isso, gente. Então toma muito cuidado quando você se levanta para falar mal do teu próximo, mal do teu irmão, mal de pessoas que às vezes nem seja teu irmão, mas que você tá falando aí. Muito cuidado com isso. E outra coisa também, Deus fala lá, né? Tudo ele odeia. Ele vai falando algumas coisas que ele odeia. Isso eu odeio, isso eu detesto, isso eu detesto. Aí quando chega na parte de difamar o teu irmão ou de difamar o teu próximo, que é a mesma coisa de falar mal, fofoca, conversa fiada, ele fala, eu abomino. E quando você lê essa palavra abominar, você vai lá pro livro de Apocalipse e tem uma parte lá que ele fala para a igreja lá, eu não lembro agora, não sei se é Laodiceia, né? Que ele fala assim, olha, tu não és nem quente e nem frio, mas tu és morno, tu a ponto de vomitar-te. Tipo, eu abomino a sua obra, eu abomino a sua prática. Então quando a gente se levanta para falar mal dos outros, quando a gente se levanta para fofocar, para conversar fiada dos outros, difamar, Deus está lá de cima abominando a sua obra. Deus está odiando, ele está vomitando em você por causa desta obra de falar mal da vida dos outros. Então, toma muito cuidado. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Desde já, viu, eu quero agradecer a todos. Tenham uma boa tarde, né? Fique com Deus e até uma próxima live. E olha, Davi, ele não desistiu, ele continuou orando, pedindo a Deus livramento de morte, pedindo a Deus livramento, né, dos seus inimigos, para Deus proteger ele na guerra. E é isso que temos que fazer também, orar a Deus, pedindo a Deus livramento dos nossos inimigos e livramento, né, no meio das nossas guerras, dificuldades da vida.
porque Deus tem livramento para você. Mas para isso, você precisa construir um relacionamento com Ele. Relacionamento com Deus nada mais é do que você ter um tempo com Ele e conversar com Ele. O que você tem passado, o que você tem vivido e como que você tem sentido estes dias que você está passando por tudo isso. Amém, gente? Fica com Deus e até uma próxima live, em nome de Jesus.